noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. A leitura é no livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação do campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolvem resistências morais. Simples gestos de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, com energia, com alegria, sejam todos bem-vindos à noite de hoje, um momento especial para nós, ao qual aqui nos reunimos para mais esse encontro fraterno, esse banquete espiritual, como sempre falamos. Quem está chegando pela primeira vez, sinta-se abraçado por todos nós, encarnados e desencarnados que fazem parte dessa família. Para darmos início aos trabalhos da exposição doutrinária dessa noite, convido a todos então para nos envolvermos em toda a prece. Possamos nós silenciar os nossos pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo, para cada um na sua linguagem, agradecermos a Deus por este momento concedido a nós de aqui estarmos. Agradecermos ao Senhor da vida por mais esse dia em nossa existência, desde quando acordamos, e por todas as bênçãos recebidas pelo Pai ao longo de nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus, o Mestre Divino, querido irmão maior, por vir até nós nos trazer as lições do Evangelho, caminho seguro para a nossa felicidade. Obrigado, Jesus, por estar junto a nós neste momento, representado aqui pelos Espíritos amigos, missionários do amor, que se fazem presentes, nos amparando, nos envolvendo no clima espiritual superior. Que todos nós possamos sentir a presença desses irmãos através do conforto íntimo, o bem-estar que proporciona a todos nós, derramando os fluidos espirituais que nós carecemos. Muito obrigado a esses irmãos que sempre nos acolhem com muito carinho. Assim,
humildemente, pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa para iniciarmos neste momento a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós temos a alegria imensa de receber o nosso querido irmão Sidney Lourenço. Eu tenho incomodado o Sidney há alguns anos. Geralmente todo mês de abril ele está por aqui, nessa data próxima a 18 de abril, data de lançamento da primeira obra espírita, basilar, o Livro dos Espíritos, lançada 18 de abril de 1857, ontem. Ele está querendo dizer mal porque a gente não tem palestra no sábado. Nosso irmão estava em Laguna ontem, também proferindo a palestra lá, e hoje nos brinda aqui com a sua presença, o qual nós temos a grande satisfação de tê-lo conosco, fazendo parte também dessa família, dessa caminhada, da história do movimento espírita da nossa região. Sidney sempre esteve presente, um grande trabalhador na seara de Jesus, à frente dos trabalhos aqui no planeta, semeando as sementes do solo, para que muitos corações como nós possam assim também desfrutar dos conhecimentos e da sua presença, da sua energia junto a nós. O Sidney, a gente já vem fazendo a propaganda, os slides, todo mundo já sabe, já leu tudo sobre o Sidney. Deixo para ele mesmo também dizer algumas palavras sobre a sua caminhada. Sidney, muito obrigado, seja bem-vindo. O microfone é seu, que os bons espíritos te abençoem. Queridos amigos, que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós vamos conversar de um assunto que há um ano atrás eu já falei. Então, como a gente vem uma vez por ano, então a gente pode falar o mesmo tema aqui, não tem problema nenhum. Quem lembrar, beleza. Quem não lembrar, vai receber novamente as informações. Aqui nós botamos algumas obras nossas publicadas na Amazon, para aqueles que desejarem. E o tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje é a interação e integração do Pentateuco kardeciano. Quando a gente vai falar desse tema, é importante a gente se posicionar. Então, por exemplo, dá para notar aqui que todo mundo está com corpo. Tem alguém que está sem corpo aí? Todo mundo está encarnado, Então, geralmente, quando a gente vai encarnar, é mais ou menos assim. Agora é com você. A gente vai junto. Não vamos deixar assim. Não vou. Essa é a minha tempo de conseguir. Eles pegam na nossa mão e a visão que nós temos é maravilhosa, olha só. Por isso que a gente vem para a Terra. A gente olha essa beleza, e a gente vem para cá com toda a vontade. Depois o milagre em nossas mãos, e aí nós temos que fazer a nossa parte. Reencarnar. Só que tem um detalhe. Cadê o manual? Então, a nossa origem é espiritual. Nós somos espíritos. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Mas mergulhamos na carne por um período, mais ou menos. Tem alguns companheiros, quando eu tenho encontro, principalmente da região aqui, e alguns me perguntam assim: tu está ainda encarnado, Sidney? Eu falei: estou.
né? Qualquer dia tu vai não me encontrar aqui. Então, como é que é viver aqui na Terra? Como é que é ser espírito e estar no corpo físico? Com toda a redução psíquica e emocional numa estrutura orgânica. Como é que é isso? Então precisa ter um manual para a gente entender como é que isso funciona. Até porque nós vamos voltar para lá. E nós não morreremos nunca. Cada um de nós que está aqui com seus pensamentos, ideias, atitudes, comportamentos, sentimentos, vai permanecer. E é preciso então, que a gente saiba esse manual, entenda desse manual, para que a gente possa o quê? Entender quando a gente volta, daqui a pouco retorna e vai de novo e fica. Daqui a 1000 anos, quando a gente se reencontrar, vai ter alguns amigos nossos, como Laércio, por exemplo, comandando lá uma estrela, e a gente vai poder estar trabalhando com ele. Então, esse é o fenômeno que a doutrina espírita vem esclarecer. Mas só que tem um detalhe. Este é o manual. Esse é o manual que nós temos que utilizar. E olha a coisa interessante. É o livro dos Espíritos. E nós somos o quê? Espíritos encarnados. Então é o nosso livro, gente. É para nós. Então a proposta espírita que o nosso codificador deixou para nós é justamente entender esse mecanismo. Porque se nós não conseguirmos entender, a gente não vai saber as consequências do que acontece, como um processo reencarnatório acontece, como é o retorno ao mundo espiritual dos nossos entes queridos, né? E a gente não vai entender. Então, quanto mais eu puder fazer esse entendimento, é melhor. Por isso que a doutrina espírita tem um objeto de estudo. E o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Na realidade, eu ia chegar mais cedo, ia escolher alguém para fazer o desencarne, para vocês verem como é que é desencarnar. Mas eu preferi, não fazer, porque para reencarnar leva 9 meses no mínimo, né? Então, desencarnar é fácil, agora reencarnar demora, né? Então, nós vamos fazer aqui ao vivo. Então, geralmente, nós temos um corpo. Eu já tentei botar roupa nesse moço, mas não consegui ainda, tá? A gente sempre focaliza a nossa mente, o nosso coração, a nossos entendimentos no corpo. Tanto é que a ciência debruça em estudar o corpo, faz milhões de informações, curas disso, remédio para tudo para cuidar do corpo. Porque é isso que nos toca, é isso que está mais perto, é isso que a gente acaba prestando mais atenção. Mas quando eu estudo a doutrina espírita, eu descubro que eu não sou somente o corpo. E eu vou descobrir também que não é o corpo que dá sentimento, não é o corpo que a gente fica achando que está com raiva, né? Ou alegre, porque a gente coloca muitas emoções e tudo a gente espelha no corpo. Aí o Allan Kardec fala que tem um outro mecanismo intermediário que o ser inteligente se conecta. Esse é o desencarne que eu ia fazer aqui para vocês verem ao vivo, né? E aí é o perispírito. O perispírito é um produto do fluido cósmico universal que envolve o universo inteiro. E de acordo com o planeta na qual nós estamos reencarnados, absorvemos uma parcela desse fluido cósmico universal, formamos essa estrutura do nosso perispírito para poder atuar no corpo físico, por de mais grosseiro que é. Mas na realidade, nós somos um espírito imortal. E ao estudar a doutrina espírita, na questão 257, Allan Kardec diz: a sede das sensações, das percepções e do sentimento está no espírito. Não está no perispírito, que não é um ser inteligente, e nem no corpo. Mas a gente costuma dizer assim: eu estou bravo hoje porque estou com dor de cabeça. E eu te respondi mal porque meu fígado não está muito bom, ou eu não dormi direito, e a gente sempre bota a culpa no corpo. E é interessante que tem um fenômeno que acontece com as senhoras, da mudança hormonal, que eu evito de falar sobre isso, né, para não falar coisa errada, né? Mas aí o Hahnemann, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Hahnemann, o pai da homeopatia, ele vai afirmar: não é o corpo que dá cólera, a raiva. Está muito alto. Para não assustar ninguém. O espírito obsessor sai correndo quando a gente começa a falar dessa.
Então não é o corpo que dá cólera. A raiva. Quem tem raiva não é o corpo, é o espírito. Então, se é o espírito que está desarmonizado e faz que o corpo tome atitudes grosseiras de raiva, de violência ou de tristeza profunda, ou seja, qualquer situação emocional, é um espírito. Então, por isso que o manual é para nós, espírito, e nos entender. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que o perispírito ele funciona. Eu tenho um filho que hoje já está lá com... Eu sempre digo para ele que eu acho que ele está com 28, mas ele, não, pai, não é tudo isso, é mesmo? Eu falei, tá, mas ele já está crescido. Mas ele nasceu com um problema físico. É um processo que, da parte da família da mãe, o irmão dela, que é tio dele, com a mesma problemática genética. Os tio-avô dele, que é irmão da avó, do mesmo jeito. É interessante que daquele grupo familiar, todos os homens nascem com aquele problema. Tem dificuldade para falar, a parte motora, o joelho bate no outro, mas ele caminha tudo, ele trabalha lá no Costão de Santinho. Ele faz tudo. Mas ele nasceu com essa deficiência, que é orgânica da má formação da estrutura óssea dele e também dos nervos e tudo mais. Mas ele anda, ele fala, não é espírito obsessional. Tá bom? Aí ele fala, anda, faz tudo, adora, rap, aquela coisa toda. Mas no início, ele frequentava a PAI. E ele disse assim, pai, vamos lá, vai ter uma festa na PAI. E vamos lá. Ah, tá bom, chegamos lá, tinha várias crianças com síndrome de Down, outras com aspecto autista, outras com outras problemáticas, né, fisiológicas. E é uma festa muito bela, para quem já foi sabe o que eu estou falando. E aí ele me apresentou alguns amigos dele. Apresentou, esse aqui é meu pai. Aí apresentou para outro, me apresentou uns 5 ou 6 amigos. E eles tinham lá uma atividade que eles iam lá na frente, faziam um teatro, uma música, e depois voltavam. E aí na hora que meu filho estava ali, me apresentou, e ia lá apresentar, aí um deles, amigo dele, virou para mim e falou assim, eu ganhei um ticketzinho para pegar a comida ali, ó. Tu não quer não? Não quer? Toma, ali, ó. Porque eles organizaram o grupo para poder pegar alimentação, deu uns ticketzinhos para os alunos todos, né? É um grupo muito grande. E eu falei, não quero não. Aí o outro virou para mim e falou assim, aqui, ó, pega lá o refrigerante, pega. Eu falei, não quero não. E aí eles iam lá, apresentavam no teatro e voltavam. E aí tinha um que veio, tu é pai do Cid, né? Me apresentava, me apertava a mão também. Teve um lá que me cumprimentou umas 5 vezes. O mesmo. Ele ia lá na frente e voltava, tu é pai do Cid, né? Até tinha uns que queria apertar minha bochecha. E aí, olhando aquela cena, eu fiquei emocionado, vendo que a grande maioria tinha a síndrome de Down. E ao olhar, eu falei, meu Deus, olha o conhecimento espírita como nos dá a visão. Aquelas almas ali, por uma questão genética, elas passam a ter. Então, ou seja, o espírito, quando reencarna através do perispírito, ele influencia o DNA, ele influencia os gametas. Os 23 cromossomos do pai, os 23 cromossomos da mãe se unem de par em par, até o par 23, que é o XY, dá o sexo masculino e feminino. Mas ali no par 21 há uma trisomia, uma má formação congênita, gerada pela influência do espírito reencarnante, por uma necessidade de aprendizado. E ao gerar a estrutura do tubo neural, do nosso encéfalo, do nosso cérebro, sistema central e periférico, há um abotamento da área da agressividade e há uma ampliação da área da afetividade. Por isso que esses indivíduos, quando reencarnam nesses corpos, eles passam a ter esse carinho, vontade de abraçar um, abraçar o outro, e eles são queridos, né? E a gente não nota, por quê? Porque agora é o corpo sendo, então, direcionado pelo espírito reencarnante, através do perispírito, com a necessidade de contenção de áreas psíquicas do sentimento. Aí vocês podem perguntar, mas e aí e o espírito? Aí quando estuda a doutrina espírita, a gente descobre que o espírito não é Down,
O espírito não é perneta. O espírito não é cego. O espírito não é mudo. Então, se eu estou no corpo, ou tenho algum familiar, ou tenho alguém que está no corpo com essas deficiências, com esses obstáculos, é um processo de aprendizado. Porque quando aquele que não fala, ao desencarnar, voltará a falar. Se aquele que está cego, ao deixar o corpo, voltará a enxergar. Aquele que não fala, aquele que não anda, voltará a fazer. Porque o espírito não tem essas deficiências que o corpo tem, porque é um processo disciplinador. Só por esse motivo, dá para a gente entender que tem que conhecer do manual, para ver como é que funciona. Então, por isso que ao estudar a doutrina espírita, eu começo a ter entendimento de tudo que acontece na nossa caminhada terrena. Então, é mais ou menos assim. O Allan Kardec vai perguntar aos espíritos qual é a forma que o espírito tem, a luz, um ponto. O perispírito ele passa a ter um modelo organizador biológico da estrutura orgânica, por isso que muitas vezes a gente tem alguns médicos que dizem, eu fui um espírito, mas não, foi o perispírito do espírito, na realidade ali, né? Passando. Por exemplo, o Emmanuel, vocês lembram do Emmanuel? Ele quando chegou para o Chico, disse assim, Chico, eu vou me apresentar para você, de uma forma que eu tive uma grande oportunidade e perdi. Quando ele era senador romano, Publio Lentulus. E ele então ele cria uma metamorfose pela mente, modifica, porque o perispírito ele é plástico, ele é moldável. Ele se estende quando a gente sai na hora do sono, da emancipação da alma, e depois a gente volta para o corpo. Então ele transfigura-se, ele modifica as características e se apresenta para o Chico como senador romano de uma vida, embora ele teve outras reencarnações, inclusive no Brasil. Então vejo que aí, quanto mais o espírito evolui, mais ele tem essa possibilidade de transformar ou modificar a sua estrutura perispiritual. Então por isso que quando a gente estuda a doutrina espírita, esses sentimentos a gente passa a ter. Por isso que é um manual da nossa caminhada na Terra, para a gente poder saber como agir e o que nós vamos encontrar do outro lado. Allan Kardec e os próprios espíritos vão dizer que o espiritismo é um conjunto de princípios e leis contidas nas obras da codificação, né? Codificada por Allan Kardec. E aí o codificador vai dizer que o espiritismo é a ciência nova, veja, ele apresenta como uma ciência nova, diferente das ciências ordinárias que nós conhecemos. A ciência que nós conhecemos, quando acontece um fenômeno, de uma forma muito simplista, ele cria uma hipótese e tenta provar que aquela hipótese é falsa. Ao chegar à conclusão que aquela hipótese não é falsa, surge a teoria, surge a lei e passa a ser um fato científico. Mas na doutrina espírita foi diferente, por isso que ele diz, é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. E aí, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vê no início, quando Kardec foi convidado a ir de uma das reuniões que acontecia no meado do século XIX, das mesas girantes, chegando lá, ou tendo conhecimento desse tipo de fenômeno, porque o pessoal se reunia naquela época na França, nos saraus, e aí brincavam com a mesa subia, descia, ia para um lado e para o outro. O magnetismo tinha se introduzido na Europa pelo Anton von Mesmer, então ele se tornou cidadania, até o próprio Hipólito Leão Delisarte Rivaio, Allan Kardec, se tornou professor de magnetismo. E um de seus amigos dizia, as mesas não só giram, as mesas não só sobem e descem, as mesas respondem perguntas de psicologia, de ciência, de história. Aí o professor Rivaio disse, como pedagogo que eu já era, ele disse, se não me provar o contrário, eu não acredito, porque a mesa não tem cérebro, a mesa não tem inteligência. Como é que uma mesa pode falar isso, escrever sobre isso? E aí ele foi numa dessas reuniões, foi convencionado a letra do alfabeto, de acordo com o instrumento utilizado naquela época, e aí a mensagem dita através da mesa disse o seguinte, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viveram na Terra. Então veja, a ciência como ciência cria uma hipótese, mas esse fenômeno não foi criado uma hipótese, foi o próprio fenômeno
que se revela. Por isso que é uma ciência nova, tem um instrumento novo, tem uma percepção nova. Por isso que quanto mais a gente entender sobre isso, a gente está entendendo sobre nós e vamos entendendo sobre a vida. Então, por exemplo, se eu quero responder essa pergunta aqui, quem sou? Então, é tranquilo, basta ler o Livro dos Espíritos. Tá? Quem quiser anotar as perguntas para depois ler e ter essa resposta, basta ler da questão 1 a 1019. Tá? É bem tranquilo, né? Rapidinho. Metade do ano, metade da vida nossa, dá para ler tudo, né? Bem tranquilo. Mas olha só que interessante, quando ele apresentar a tese da doutrina espírita, porque é uma tese científica que está estruturada no Livro dos Espíritos, ele apresenta uma tese como se apresenta as teses naquela época, principalmente no século XIX, depois do século XX, em 4 estruturas, em 4 maneiras de apresentação. E aí ele vai apresentar a primeira estrutura. Por isso ela vai responder o quê? De onde eu vim. Para que eu possa responder essa pergunta, eu vou ler a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, aonde ele vai falar sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria, sobre a criação dos seres. Veja que é esse tipo de conhecimento sempre que a humanidade, desde que a humanidade existe, a gente sempre tenta entender isso. E tem muitas informações ao longo do tempo. E agora a gente fica buscando mais coisas, então, mas agora com a internet está vindo um monte de informação. Só que há um detalhe, quando o codificador estuda sobre isso, as questões que ele faz aos espíritos é diferente. Por exemplo, em relação a Deus, ele pergunta, quem é Deus? Não quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, e os espíritos tivessem respondido quem é Deus, hoje nós espíritas estaremos dizendo que o Deus espírita é melhor do que o Deus A, o Deus B, o Deus C. Então é essa visão em relação à questão. Mas ele faz uma pergunta através de um processo filosófico. Que é Deus? E aí os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então eu vejo que a visão da doutrina espírita nos traz uma visão de Deus diferente. Como ele é a causa primária, tudo que existe a partir dele e é a inteligência suprema. Então as leis universais que regem o universo inteiro é uma lei divina. E não fica mudando ao bel prazer de cada um. Ah, mas se eu vou sair daqui e vou para um outro ordem, as leis divinas vão ser as mesmas. Porque elas são leis criadas por Deus para a harmonia universal. E aí ele pergunta depois o que é o Espírito. O que é Espírito? Aí ele vai dizer o princípio inteligente do universo. É o indivíduo, é o ser criado por Deus que vai desenvolver a inteligência. Então todo ser inteligente é capaz de elaborar, de raciocinar. E quando a gente raciocina, elabora o pensamento. E à medida que eu elaboro o pensamento, eu começo a ter a capacidade de escolha. E essa capacidade de escolha, à medida que eu vou desenvolvendo, eu começo a ter a questão do livre-arbítrio, de ir para um lado para o outro. Só que a liberdade que eu tenho gera naturalmente uma responsabilidade, dependendo da escolha. Por isso que quanto mais eu amplio o meu conhecimento, maior aumenta a minha responsabilidade. Aquela atitude do homem civilizado, vista a mesma atitude por aquele que ainda não foi, vai ser menos, vai ter seus atenuantes. Por quê? Porque ele não tem a informação que nós, os seres civilizados, possuem. Porque quanto mais a gente entende, mais nós nos acompliciamos em erros, porque a gente tem consciência disso. E então a gente vai ter esse conhecimento. Vocês já viram que não é o corpo nem o perispírito, mas a alma, que vai ter esse princípio da inteligência. Aonde eu aprendo isso? No livro da Gênesis. Então veja, quando eu estudo a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, eu sou remetido naturalmente a estudar o livro A Gênesis. E alguns companheiros viraram para mim e falaram, Sidney, mas o livro A Gênesis, que foi escrito em 1868, está meio desatualizado, porque o Espiritismo precisa atualizar. E tem um pessoal meio apressado que já começa a querer atualizar a doutrina espírita. Aí, justamente, eu pego a Gênesis e aí eu falo, então vamos analisar. Aí você vai lá na Gênesis, nos capítulos da Gênesis, para estudar.
você vai ver que cada capítulo da Gênesis está diretamente ligado a uma ciência conhecida pela humanidade, que os cientistas descobriram. Se você vai pegar cada uma delas, por exemplo, aqui, orografia geral, cosmogonia, esboço geológico da Terra, arqueologia, cada uma delas. Só que você vai lá na Gênesis, você não vai encontrar essas palavras aqui. Tu vai encontrar a parte teórica que o codificador trabalha. Vou pegar apenas duas para dar um exemplo. Vamos pegar aqui o esboço geológico da Terra, arqueologia. Quando a gente vai estudar essa parte, olha só que interessante, que é o capítulo 7 do livro A Gênesis. Veja, eu saí do livro dos Espíritos, que fala sobre a criação do mundo, o aparecimento do homem e tudo, aí eu vou na Gênesis e tem um fundamento teórico a respeito disso. Olha só que interessante. Aí Allan Kardec vai registrar, de acordo com o conhecimento da época, o aparecimento, os períodos e o aparecimento do homem. Aí muita gente leu isso e falou assim, não, agora existe uma terminologia diferente e o codificador está desatualizado, tem que atualizar a codificação. Mas aí quando a gente vai analisar, eu parei e falei, sabe que o pessoal está certo? Porque nesse capítulo a gente vai poder estudar sobre arqueologia, paleontologia, antropologia. E aí eu fui olhar e falei, realmente o pessoal tem razão. Porque isso aqui é uma terminologia antiga. Aí eu fui no site do governo brasileiro de arqueologia, aonde lá no .gov, aonde tem o quê? Esta definição, que é a nova nomenclatura a respeito desse assunto da arqueologia, falando das divisões que acontecem na escala do tempo geológico da Terra, da formação, os períodos, os eras, os períodos, a arqueologia, a paleontologia, está tudo estruturado aqui. Mas olha só que interessante, ao estudar isso, vai ter aqui a escala de evolução do planeta, do aparecimento do homem, dos seres vivos, e vai chegar aqui, na era cenozoica, justamente no período onde aparece o homem. A mesma coisa, o mesmo período, o mesmo ano que o codificador colocou. Então não se atualiza a informação, não a doutrina espírita, apenas a visão que a ciência descobriu uma nova terminologia de explicar esse período da história. Percebe? Então, quando eu estudo a doutrina espírita, eu não estou só estudando o espiritismo numa questão somente dos espíritos, mas eu estou estudando sobre a ciência humana. E aquele que estuda alguma coisa nessa área pode contribuir. Sidney, mas tem esse aspecto aqui da paleontologia, tem esse aspecto aqui da antropologia. Soma-se ao conhecimento, mas verifica-se que já, desde a época do codificador, já era identificado todo esse processo. Por quê? Porque é importante esse processo desse entendimento. Vamos pegar um outro quadro. O capítulo 3, que é referente ao bem e o mal. Olha só que interessante. Nesse capítulo, ele vai falar sobre o bem e o mal, sobre as paixões e o livre-arbítrio, e ele vai, então, tratar sobre a origem do mal. Que aí vai afirmar que a origem do mal é o distanciamento do bem feito pelo próprio indivíduo, de acordo com o livre-arbítrio dele. Então, à medida que aí ele vai dizer que todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal. E o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Aquela ideia que eu passei no início. Quanto maior meu livre-arbítrio, maior a minha responsabilidade. Então vejo que ao estudar sobre a doutrina espírita, eu começo a verificar o seguinte: qual é o motivo da dor, do sofrimento? É Deus ou é por minha ação, pelo meu comportamento? Olha as ciências que é possível entender a partir desse capítulo. Está aqui, sociologia, psiquiatria, psicologia, filosofia, pedagogia, política. Basta ver hoje na política, as coisas que estão acontecendo. Que cada um tem um comportamento. Mas aonde está esse comportamento? Está nas características do espírito reencarnado na Terra, o grau de evolução, o entendimento a respeito dessas situações diante da vida.
Então eu vejo que ao estudar a doutrina espírita na primeira parte e aprofundar esse conhecimento no livro A Gênese, eu vou ampliar o conhecimento e vou puxar o conhecimento atual das ciências, trazer para ser apresentado, para se discutir e aprofundar. Por exemplo, se eu quero responder essa pergunta, o que sinto? Porque tem gente que fala assim, eu senti uns arrepios, eu sinto isso, eu vou em alguns lugares, e tem uma companheira nossa aqui na nossa casa, que ela trabalhava numa livraria, e um dia ela virou para mim e me encontrou lá no centro de Florianópolis e falou, Sidney, é engraçado que eu estava lá trabalhando e entrou um rapaz na livraria, e eu tive quase caí lá, porque eu senti um arrepio. E ela disse, aquele rapaz devia estar carregado. Aí, como eu não via a cena, eu falei para ela, olha, pode até ser, mas considere outras coisas, que pode ter tido alguma outra situação, uma impressão tua, pode ser algo que não foi bem assim e tal. E ela, não, foi ele. E ela já botou a culpa nele, né? Eu falei, tá bom. Nos despedimos, ela foi embora. Aí uns 2 ou 3 dias depois nos encontramos e ela disse, Sidney, vem cá, sabe aquele dia que eu falei daquele rapaz? Você falou para eu considerar outras coisas e eu fui lá e medi minha pressão. Minha pressão tinha caído na hora que ele entrou. Aí, como eu não sei como é que os espíritos atuam, como eu não entendo sobre isso, aí eu boto a carta dos espíritos, tudo. O copo caiu em casa, foi o obsessor, puxou. Às vezes o obsessor, às vezes o obsessor está até lá. Aí você diz que foi ele falou, eu não fiz nada. Você que desastrado aí, deixou o copo cair. Porque é mais fácil botar culpa em alguém do que admitir que tem os erros nossos, as nossas atitudes. Numa reunião mediúnica, certa feita, um obsessor chegou e disse assim, eu não vou mais obsidiar. E aí o doutrinador falou, por que, meu irmão? Não é que o doutrinador queria que ele continuasse obsidiando, mas queria saber o porquê. Ele disse, eu chego para obsidiar algumas pessoas, é tanta tarja preta que a turma toma, que quando eu chego lá para obsidiar, eu já vejo que a pessoa está tão mal, que eu fico com pena. Então eu não quero mais. Vejam, às vezes nós temos problemas emocionais, de relacionamento, e aí a gente bota a culpa, está brigando lá em casa que tem um obsessor lá. O obsessor está na porta. Não, vocês que não estão se entendendo. Gente, a doutrina espírita não é para botar medo, é para esclarecer, para a gente não espiritar tudo, porque a gente tudo quer botar a conta dos espíritos, e os espíritos falam assim, de novo, a gente não tem essa culpa toda que vocês estão colocando. Agora tem, quando eu penso mal, quando eu ajo mal, quando eu desejo mal, eu atraio, porque o pensamento vulgar, a atitude vulgar, conversas vulgares, atrai espíritos da mesma natureza. Mas se eu tenho pensamentos, atitudes salutares, conversas felizes, na prática do bem, eu atraio espíritos da mesma natureza. Percebe? A escolha nossa. Não é a culpa deles, porque eu sou espírito também. Aonde eu amplio esse eu sinto? Na segunda parte do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Aqui estão as possibilidades da alma, algumas, né? Vem do mundo espiritual para reencarnar. Sai do mundo corporal, volta para o mundo espiritual, desencarnar. 3, está no mundo espiritual. Por exemplo, se nós somos sempre aqui de 30, 40, 50 pessoas, o número de espíritos fora do corpo, o número de habitantes na Terra hoje chega em torno de 8 bilhões de seres. Até dividido agora em 4 bilhões de um lado, 4 bilhões do outro. Então veja, o número de espíritos fora do corpo é 4 ou 5 vezes mais da população encarnada. Então tu imagina a população que está por aí. Aí tem gente que diz assim, vou morar sozinho, no mínimo vai 5 com ele, nunca vai morar sozinho. Porque ele vai e ainda carrega junto. A gente veio num carro, para ali, tem espírito que veio junto. Não, no centro espírita não entra não. O Laércio está lá, o pessoal vai te pegar para botar para fazer, vai levar para a reunião de ônibus, eu não vou lá. E ele fica lá. Aí você vem, assiste a palestra, aí fala assim, meu Deus, esse moço veio lá de Florianópolis, não para de falar. Mas você não renova o teu pensamento, não renova a tua atitude. E o obsessor está lá de fora te controlando, isso mesmo. Ele vai estar falando coisa errada.
Não pensa nisso não. Isso, liga o celular, liga, vê. Aí você já fica tentado querer botar o celular. Um já está com vontade de levantar e ir embora. Aí você levanta e vai embora. Aí eu digo, isso mesmo, sai do centro espírita. Aí entra no carro feliz da vida. Então logo esse celular rindo de você. Por quê? Porque você está nessa sintonia. Agora, se você corta a sintonia, é interessante. Tinha um caso muito interessante de um centro espírita que, na hora que o dirigente abria a reunião, tinha uma senhora que sentava num determinado local. Na hora que ele abria a reunião, fazia a prece. Quando ele acabava de fazer a prece, ela estava dormindo. Toda vez era a mesma coisa. Ela pegava no sono. Porque espiritismo, gente, é para a gente viva, né? Então, aí tem uns que dizem assim, não, eu não estava dormindo, eu estava desdobrado, ajudando o palestrante, mas estava roncando na realidade. E aí, toda vez acontecia isso. E aí o dirigente, certa feita, chamou a senhora, aí quando terminava a reunião, e falava assim, seja, aí ela acordava. Toda a reunião praticamente era isso. Aí, o dirigente, percebendo aquilo ali, se repetindo, chamou ela. Senhora, a senhora está passando algum problema? Não, está tudo bem. Alguma coisa aconteceu? Não, eu já sou viúva já há mais de 4 anos, mas eu estou bem, está tranquilo. Mas a senhora não quer que coloque o seu nome para a gente fazer uma vibração e tal? Porque percebeu que tinha alguma coisa? Porque aquela cena se repetia várias vezes. Aí ela disse, não precisa. Tá, bota meu nome. Aí botou o nome lá. Aí na reunião de vibração mediúnica da Casa Espírita, o presidente lá, o dirigente, colocou o nome, aí veio o espírito. Era o marido dela desencarnado. Aí ele disse assim, eu não quero prejudicar ela não. Aí há um diálogo com os espíritos através do psiquismo do médium, né? Então, mas por que você faz? Você está ajudando? Não, é que eu descobri, se ela aprender, ela vai evoluir. E se ela evoluir, quando ela morrer, não vai me encontrar aqui. Então eu faço ela dormir para ela não aprender. Então, gente, era fogo amigo. Era por amor que ele fazia isso. Então aí eu falo, tem pessoas que falam assim, se deu um sono danado, levanta, anda lá atrás, porque não há obsessor que faça você dormir em pé. Se eu chego em casa, eu tento ler um livro e dá o sono dos obsessores, não deixa eu ler. Aí eu pergunto, como é que tu faz? Não, eu chego cansado, tomo um banho, como alguma coisa e deito para ler, porque deitar é para dormir, não é para ler. Aí deita e pega no sono. Aí bota a culpa no obsessor. Gente, é natural. Aí eu falo, lê em pé, andando no quarto, para frente e para trás. Que não tem como o obsessor fazer você dormir. E lê em voz alta. Porque aí ele vai falar, não adianta, eu vou embora daqui. Gente, é a gente que tem que tomar essa atitude. Quanto mais eu entender sobre o mundo espiritual, mais eu vou agindo e os espíritos, de uma forma geral, vão entendendo. Aquela pessoa ali não adianta. Ele ali vai lá para o grupo de estudo, vai estudar, vai aprender, não vai fazer. Aonde que eu aprendo isso, gente? Essa realidade da influência. Está aqui o 4 encarnado, o 5º estou no mundo corporal, influenciando quem está no mundo espiritual, o ente querido que partiu, desencarnou. Eu estou no mundo espiritual influenciando quem está na matéria. É o que acontece muito nos vínculos familiares, de ódio, de raiva, de amor, né? Que a gente acaba vinculando. E aonde Allan Kardec sugere a ampliação desse conhecimento? É o livro dos médiuns, que é a parte experimental. Aqui é uma área de profunda responsabilidade, porque aqueles que se propõem a uma prática da doutrina espírita precisa conhecer. Porque esse movimento que ele vai fazer, de estar numa reunião mediúnica, de permitir o seu psiquismo que um outro pensamento penetre, para que ele possa receber a orientação, é necessário que ele saiba manusear esse tipo de instrumento. E aí o que acontece? Erasto, no livro dos médiuns, ele vai dizer que é preciso a gente ter conhecimento de alguns quadros de entendimento. O primeiro deles é esse, que está na questão 100 e diante do livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec, ao estudar os Espíritos, ele chegou à conclusão que os Espíritos podem ser agrupados em 3 grandes ordens: puros espíritos, espíritos, bons espíritos e espíritos imperfeitos. E ele chegou à conclusão, pela análise das comunicações e contato com os espíritos, que os espíritos da primeira ordem, olha só a característica, nenhuma influência da matéria.
E aí ele vai dizer, é uma classe única, espíritos puros. Detalhe, superioridade intelectual absoluta. Então veja que essa classe aqui é a classe dos espíritos que não necessitam mais reencarnar. São os espíritos que trabalham como ministro de Deus no universo inteiro para manter a harmonia, para fazer os fenômenos acontecerem, ou administrarem os fenômenos que acontecem. Eu sempre, quando falo desse tema, que eu gosto de perguntar: alguém desse grupo aqui? Levanta a mão. Não? Tem certeza? Tem ninguém? Bom, nem você lá, senão vai. Aí Allan Kardec fala do segundo grupo, que é os bons espíritos. Olha, enquanto esse grupo aqui tem nenhuma influência da matéria, esse grupo aqui tem a predominância do espírito sobre a matéria. Tem influência, mas ele consegue predominar. Ele consegue superar a influência da matéria. Vejam, é uma diferença sutil, mas é uma diferença muito grande. Ele pode ser agrupado então em 4 classes. Há espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, superiores, as características. Gente, lá no livro dos espíritos tem bem mais detalhes. Eu só botei alguns pontos. Olha só que interessante, é desse grupo aqui que quando a gente se refere ao anjo de guarda, espírito protetor. Porque muitas dessas almas, que já adquiriram um certo grau de evolução, auxilia-nos, e todos nós temos um bom espírito do nosso lado. E se essas almas então servem para nos auxiliar todo o progresso da humanidade, a bondade, o conhecimento muito amplo, qualidades morais elevadas, sabedoria, ciência e bondade. Alguém desse grupo aqui? Levanta a mão. Não? Bom, aí o Allan Kardec fala do terceiro grupo, espíritos imperfeitos. Olha a característica geral: predominância da matéria sobre o espírito. Alguma semelhança? Aí ele fala que são divididos em 5 classes. E essas 5 classes tem lá espírito batedores, perturbadores, neutro, pseudo-sábio. Esses pseudo-sábios respondem qualquer coisa. Agora na internet então está cheio, né? Qualquer coisa que perguntar e responde, né? Levianos, impuros, inclinado ao mal, ignorante, malicioso, vai por aí fora. Eu não vou ler tudo para ninguém ficar triste. Não precisa levantar a mão, não. Então, olha só que interessante. Quando você está numa reunião mediúnica, vamos falar do palestrante. Quem é que vocês acham que faz palestra no centro espírita? É a pessoa da primeira ordem? Assim ou não? É a da segunda ordem? É a da terceira ordem? Está vendo? Eu te falei. A gente é da terceira ordem. Gente, quem é que dirige grupo de estudo? Só que eu mexi com ele. Quem é que dirige o pessoal do grupo de estudo? É o pessoal da primeira ordem? É da segunda? É da terceira. Não é? Quem é presidente do centro espírita? É iluminado. O presidente é iluminado. É da primeira ordem? É da segunda? É da terceira? Vocês que estão dizendo que é. Não vou falar nada. Tá? Aí você vê. Quem é o médico? É daqui ou daqui? É de lá. Gente, quem é que tem que arrumar tudo isso aqui? É o pessoal da terceira ordem. Vou dar um exemplo. O pessoal da terceira ordem age mais ou menos assim. Não tem nada de semelhança com o pessoal aqui de Tubarão. Vamos supor que ele passou um final de semana terrível. Aquele que ele passou mal, foi no posto de saúde, não tinha médico, e não tinha remédio, não tinha isso e tal, e ficou aquele final de semana passando as dificuldades, reclamando do governo e tudo e tal. Aí na segunda-feira, quando ele vai na rua, encontra um outro da terceira ordem. E aí o outro vira para ele e fala: como é que foi teu final de semana? Aí ele já estava, né, o domingo inteiro pensando: meu final de semana foi terrível. Eu fui no médico, e não tinha médico, esse governo, e isso e aquilo, e fala, e passou o cachorro, e quase me mordeu, e ele conta caso, conta. Só que esse pessoal da terceira ordem fala toda a vida, mas às vezes respira, demora, mas ele vai falando. Por isso que eles fazem palestra, esse pessoal da terceira ordem. E aí ele respira. Quando ele respira, o outro que está ouvindo fala assim: contigo aconteceu isso, comigo foi bem pior. E aí conta um drama, aumenta até mais.
Aí o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria ser mais infeliz do que o outro. Gente, dá para entender por que a gente é aqui na Terra, o que a gente faz. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, aí a gente vai perceber o seguinte: numa reunião mediúnica, quais são as características dos espíritos que vão se comunicar? Por isso que o estudante que estuda a doutrina espírita e vai fazer a prática espírita, pelas comunicações ele identifica o grau do espírito e sabe que pode orientar. Dependendo da comunicação, ele percebe. Por exemplo, os espíritos superiores não passam apito em ninguém. Se ele tem um espírito para dar uma comunicação devido à orientação dos bons espíritos, ele deu uma comunicação de caráter geral. Os nossos irmãos vão aprender com o tempo. Agora, o pessoal da terceira ordem, quando vem, passa apito e fala e diz que aquele está isso, está fazendo aquilo, está aquilo. Por quê? Porque está no nosso grau de evolução. E aí a gente acha, o mentor espiritual chamou a atenção, né? E tem uns médios aí que acham que é o mentor espiritual, mas é o obsessor. E ele depois diz, o mentor espiritual hoje veio aqui. E aí você pega a comunicação dele, ou escrita, ou falada, está chamando, brigando, chamando a atenção. Gente, o espírito superior não faz isso. E outro detalhe, se você tiver dúvida de uma comunicação de um espírito superior, para ele não tem problema. Ele até fica feliz quando você tem dúvida, quando você desconfia que não é. Agora, o espírito da terceira ordem, quando se comunica e você diz que não é, tu vai ver só. E aí já cria um monte de problema. Por quê? Porque a gente tem dificuldade. Por isso que o Erasto diz, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então vejo que a prática espírita não é uma prática simples. Não é qualquer um que tem que ir para esse tipo de trabalho. Tem que ser espírita, tem que aprofundar o conhecimento. E aí o Erasto complica mais ainda. Ele vai falar então dos tipos de mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade, característica, tipo de efeitos físicos, vários modelos. Ele vai falar dessas características, que são 80 tipos de mediunidade, que está no livro dos médios, atrelando um conhecimento ao outro. Mas aí olha só a característica que ele vai trazer. Os psicólogos, por exemplo, sensitivo, mecânico, aqui está aqui, maleável, exclusivo. Aí tem aqui os tipos, para versos, poética, literário. Para escrever livro é um tipo de mediunidade literária. Só que aí tem um detalhe, religioso, tudo aqui, pode ser rápido, mas tem um detalhe. Essas comunicações ou essas mensagens recebidas pelos médiuns têm a ver diretamente com o médium, pelo grau evolutivo dele. Aí por isso que Allan Kardec ele vai trazer os médiuns imperfeitos. Olha só, obsidiado, fascinado, subjugado, leviano, indiferente, presunçoso, orgulhoso. Não vou ler tudo para ninguém ficar chateado. Então veja, existem os espíritos que nós podemos qualificar pelo grau de evolução dele, mas também o médium, de acordo com o grau moral dele, ele atrai espíritos semelhantes. Então por isso que ao estudar a doutrina espírita, a gente não aceita tudo, analisa. Por isso que ele diz, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque vamos supor que o médium aqui, obsidiado, recebe um livro literário, uma obra literária. Aí você vai ler, aí fala de coisas estranhas que nem existe, publica a obra, o povo compra e ainda acha uma maravilha. Agora ele está falando que lá no mundo espiritual tem uma espaçonave que leva para um lado, leva para o outro, e a gente pode já comprar um ticket agora, para poder participar. Eu tenho uma foto minha, junto com o Divaldo, quando ele fez um seminário lá em Blumenau, que foi a vez que eu participei junto ali no grupo, e aí ele sentado, dando autógrafo, e eu do lado dele. Se eu botasse a foto aqui para vocês e dissesse assim, gente, tem coisas que o Divaldo falou só para mim. Eu estava do lado dele, tá vendo aí? Então ele falou só para mim. Olha só, eu não tenho credibilidade, mas o Divaldo tem, não tem?
Aí o que eu faço? Eu invento alguma coisa e coloco na boca dele. O Divaldo não está aí para dizer que não. Então isso é um tipo de característica que agora está nas redes, o pessoal, uma revelação agora do Chico, gente. O que o Chico recebeu está escrito. Pega, lê e verifica. Por quê? Porque nós temos essa liberdade. E se é um espírito superior, não tem dificuldade nenhuma da gente não acreditar. Então, por isso que quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais nós vamos ter o conhecimento. Por exemplo, se a pergunta for, por que sofro? Eu preciso estudar, então, a terceira parte do livro dos Espíritos, que é as leis morais. E nas leis morais está aqui, ó. É a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Todas as nossas relações que existem, derivadas do nosso comportamento, têm esses três elementos conectados. Às vezes a gente briga com Deus, às vezes a gente tem dificuldade com o próximo, e às vezes a gente tem dificuldade conosco mesmo. E isso traz dificuldade. Aonde eu amplio esse conhecimento? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou entender sobre as leis divinas. As leis divinas estão na nossa consciência. Se eu perguntar aqui qual é o primeiro mandamento, trazido por Moisés, o segundo, o terceiro, o oitavo, pode ser que muitos lembrem, tem outros que às vezes nem lembram mais. Por quê? Porque foi algo escrito, que a gente aprendeu, serviu e serve até hoje de direção nas crenças de uma forma geral, na nossa educação judaico-cristã. Mas olha só que interessante. Quando Allan Kardec pergunta na questão 621, ele pergunta assim: aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então todos, sem exceção, têm a lei de Deus na consciência. Darei um exemplo. Matar, quem acha que é correto? Roubar, pegar alguma coisa que não lhe pertence do outro, quem acha que é correto? Falar mal da vida alheia, quem acha que é correto? Tem uns que acham que é correto. Então, gente, se a gente parar, a gente vai ver que a nossa origem é divina, nós somos filhos de Deus, está em nós. Cid, mas tem gente que mata, tem, mas depois se arrepende e depois vai ter que trabalhar para colocar no lugar. Aquele que rouba vai ter que um dia voltar, porque ele está indo contrário à harmonia que está dentro dele, que é a lei divina. Então, por isso que a gente não tem como escapar do processo, porque a nossa origem é divina. Temos que apenas desenvolver e ampliar. Por isso que nós temos que ter um manual. Aí, quando eu estudo lá no livro dos Espíritos, eu vou estudar sobre as leis morais. Aí a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de liberdade, a lei de igualdade, de progresso, de sociedade, de destruição. Eu quero saber por que da guerra que está acontecendo. Lê lá a lei de destruição. Fala da destruição necessária e a destruição abusiva, que foi criada pelo próprio homem, que poderia não criar. Então é uma escolha nossa as guerras, não é divino. E aí ao estudar isso eu vou entendendo e vou colocando esse conhecimento para entender o processo que nós estamos. Até meia-noite hoje. Mas não tá. Aonde eu amplio esse conhecimento? Justamente nessa terceira parte. Só que aí, ao estudar a doutrina espírita, eu tenho aqui de onde eu vim, na primeira parte, eu vou aqui na segunda, O que sinto, porque sofro, eu já entendi. Agora, qual é a consequência que nos ocorre depois de passar aqui pela Terra, diante dessas informações, e muitas negligenciadas por nós? O que acontece? Aí é para onde eu vou. Segunda parte do livro dos Espíritos, quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, consequências de cumprimento ou não das leis, que está onde? Na nossa consciência. Então esse cumprimento ou não vai fazer que a gente tenha um resultado. Aí aonde é que está esse conhecimento que nós podemos ampliar? Olha as situações que nós temos como opção, que vai estar no livro do Céu e Inferno, que nada mais é do que uma ampliação da questão 920 a 1019. Então veja que ao estudar o livro dos Espíritos, gente, nós somos naturalmente levados a estudar o Pentateuco kardeciano. Por isso o tema é uma interação do conhecimento e uma integração das obras, entre
estrutura só, que era ampliada nas outras 4. E aí na quarta parte nós temos aí as opções, alternativas. Uma delas é a doutrina panteísta, a absorção no grande nada, né? No todo universal. Muita gente que acredita nessa doutrina pensa assim: tanto faz eu fazer o bem ou o mal, porque um dia eu vou morrer, eu vou virar fumacinha, eu vou desaparecer. Então, para que eu vou agir no bem? Para que eu vou querer aprender ou crescer? E essa outra doutrina, do nada, a doutrina materialista. Morreu, acabou. Então, para quê? Se eu estou doente com uma doença terminal, por que não acelerar logo? Não fazer a eutanásia, como tem alguns países, com a eutanásia sendo concedida, né, através da justiça, para que o casal, aquelas pessoas, acabem com a vida. Por quê? Porque acredito que é o nada que vai encontrar do outro lado. A outra alternativa mais conhecida é a doutrina judaico-cristã, que nos educaram nossos pais, nossos avós, que hoje, quando eu chego na doutrina espírita, não é que eu tenho que negar esses conhecimentos, eu tenho que fazer uma ressignificação e entender que tem muitas verdades, tem muita ajuda, tem muita transformação, mas a doutrina espírita vai dando outros elementos para eu acrescentar a essa verdade. Aí a ideia do céu e do inferno, porque aí falou do inferno, a gente já fica com medo. Quem assistiu o filme Nosso Lar aí, por gentileza? Só para vocês voltarem na mente. Alguns companheiros da nossa casa assistiram o filme Nosso Lar, e quando terminou, o pessoal conversando na nossa casa, espíritos, trabalhadores, o companheiro virou para nós e falou: Sidney, eu descobri uma coisa terrível. Eu falei: o que foi? Não, no filme foi? O que foi? Eu descobri que o inferno, que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Eu falei: tá. E ele contou, falou um monte de coisa. Aí uma companheira que está do nosso lado, dona Geni, que hoje já se encontra no plano espiritual, ela virou para a turma e disse: eu não tenho medo do umbral. Aí não, todo mundo se espantou, né? Mas por quê? Primeiro que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E chegando lá, só tem gente conhecida. Quando chegar no umbral, gente, o Laércio vai estar lá, o Sidney vai estar lá. Sidney, você fazia palestra, eu falei: por que está falando com a pedra? Ué, não é gente não? Está meio louquinho lá no plano espiritual, falando. Porque o falar, gente, não é evolução. Decorar e falar, qualquer um faz. O pior é que quando eu vou embora, eu vou comigo mesmo. E a boca que está mais perto do meu ouvido é o meu. Ainda chego lá e fico: meu Deus, eu falei isso, eu não devia ter falado isso. Será que o Laércio vai me convidar de novo? Eu não sei o quê. É assim que acontece. Porque quando você fala, você se compromete. E aí, para mudar, e olha que eu sou espírita desde os meus 14 anos. Hoje são 50 anos que eu sou, mais ou menos, que eu sou espírita. Eu estou com 35 agora. Não sei se a matemática está certa. Mas aí o que acontece? Quando eu começo a estudar a doutrina espírita, eu vejo. Por quê? Porque essas ideias aqui ficaram impregnadas no meu conhecimento. E é preciso que agora eu retire, não para negar, porque isso serviu na base teológica da escritura da igreja. Muitos daqueles espíritos, tipo Santo Agostinho e outros, estão dando comunicação hoje nas obras espíritas. E explicando que agora é diferente esse conhecimento. Percebe? Então aqui eu abri. E aí a última opção é a individualidade. Você já ter vivido em outras estruturas, evoluindo ao longo do tempo. E o espírito não tem sexo, questão 200. Pode reencarnar como um homem ou como uma mulher. Tem muito homem que não gosta disso, de saber disso. Né? Eu, pouco tempo, depois de um tempo lendo, e eu fiquei muito preocupado com essas teorias, principalmente sociológicas, aí, em relação à discriminação. E aí eu lendo, eu sempre li, mas eu não tinha prestado atenção. Aí eu peguei a questão 88 do Livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec pergunta assim: o espírito tem cor? Aí os espíritos respondem: não. Aí eu falei: oba, que legal, fechou. Na próxima eu venho lá ler com os olhos azuis. Porque reencarnar numa estrutura orgânica, gente, independe, porque o espírito não tem cor. Aí a gente fica aqui na Terra e cria isso, porque aquele grupo e esse aqui. E a gente fica criando um monte de coisas da nossa vida social desnecessária. Quando eu entendo, aí hoje quando o pessoal olha para mim, eu falo: estou moreninho, mas na próxima
Vocês precisam ver minha namorada. A lemoa. Bom, aí o que acontece? Porque na medida que você vai lendo, você para. Aí quando chega no sexo é a mesma coisa. Pô, agora faz uma confusão danada. Aí o Allan Kardec pergunta: o espírito tem sexo? Aí os espíritos perguntam: não. Como entender isso? E o que prefere o espírito? Reencarnar como homem ou como mulher? Aí os espíritos respondem: tanto faz, desde que ele escolha qual que é melhor para evoluir. O único detalhe é o seguinte: os homens, aqueles que reencarnaram como homem, para reencarnar como mulher demora muito, tá? Tem que evoluir para poder reencarnar como mulher. Cadê a palma? Ninguém? Hoje. Obrigado. Porque ontem o pessoal aplaudiu lá, né? Porque assim, a gente imagina, né? Eu acho que até o final eu conto uma historinha para você ver. Há uma superação biológica que mexe com a estrutura psíquica que os homens não têm. E nós precisamos fazer terapia. Eu estou falando para os homens agora, por favor, senhoras, fechem os ouvidos. Precisa fazer terapia. Porque os homens não estão entendendo isso. E estão fazendo umas voaças meio estranhas. E está dificultando o processo da evolução da Terra. Porque ninguém é dono de ninguém. Então por isso que a doutrina espiritual nos mostrar, fala assim: tu é bravo, tu está fazendo isso, tu vai vir mulher na próxima, tu vai ver. E lembra aquele bigodudo lá? Vai vir com o teu marido, aí você vai ver como é que você vai mudar. Porque a aprendizagem tem que acontecer. Uma mãe chegou para mim e disse assim: Sidney, o espírito troca no meio do caminho? Eu falei: tá, mãe, por quê? Não, dá para trocar o espírito no meio do caminho, na evolução? Eu falei: não, porque a morte, né, o objetivo é você ficar até o momento da tua estrutura, como do corpo que você está. E aí ele vai colocando então, perguntando sobre isso, né? E aí Allan Kardec vai falar sobre a infância, a necessidade de passar pela infância. E aí o período da infância, diz André Luiz, que o processo reencarnatório só se completa aos 7 anos de idade. Olha só que interessante. O bebê que é totalmente envolvido pela corrente sanguínea da mãe, durante o período de desenvolvimento até os 7 anos de idade, ele vai elaborando, através das suas emoções e pensamentos, uma modificação na estrutura sanguínea, das células sanguíneas, porque até então, até os 7 anos, é o que ele absorveu pela alimentação do processo reencarnatório, através da gestação. A partir dos 7 anos é que ele vai modificando para entrar na fase da adolescência. Só que aí o pequeno está lá, 1 aninho, 2 aninhos, vira para a mãe: o vovô está sentado aqui na sala, o vovô já morreu uns 20 anos atrás. E a mãe olha e não vê. E aí ela: o que é que está vendo, filho? Não, o vovô, mãe. Porque ele está vendo, porque o processo reencarnatório ainda não se completou, a ligação da matéria. Isso só vai ocorrer depois de um tempo, por isso que há esse tempo. Bom, aí tem uma mãe que me perguntou: mas Sidney, não dá para trocar o espírito, não tem certeza? Porque assim, ele era pequenininho, dava beijo em todo mundo, abraçava todo mundo. Agora que chegou naquela fase boa, a tal da adolescência, ele agora se trancou no quarto, não toma banho, não corta o cabelo. É o pessoal de Florianópolis que eu estou falando, tá? Ninguém daqui não. Não corta o cabelo, não quer estudar. E aí ele vai lá, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a mãe tentando educar. E ela tentando educar. E não consegue. Aí lá nos 17 anos, de repente ele corta o cabelo. Toma banho. Arruma o quarto dele, tira 38 copos lá de dentro. E aí a mãe fica feliz. Está vendo? Consegui. Pela educação. Consegui modificar. E aí o pai que conhece a história falou assim: não é bem isso não. Claro que foi. Foi minha educação. 17 anos ali, ó. Consegui. Ele: não foi isso não. Ela pergunta: então foi o quê? Porque agora ele está apaixonado. Lembra da paixão que eu falei lá atrás? É que ele agora apaixonado por uma menina da escola, que é estudiosa, ele mudou o comportamento. E ele muda a atitude. Porque agora, veja, 17 anos de educação, gente, não é capaz de fazer o que a paixão faz. Aí você vai lá no livro dos Espíritos, questão 907, Allan Kardec pergunta sobre a paixão. Olha o que os Espíritos dizem: a paixão
decuplica a capacidade do ser. Então nós temos 3 energias que fazem a gente caminhar nesse nosso processo evolutivo. A energia sexual, principalmente na multiplicação da espécie, a energia da paixão, que nos impulsiona para o crescimento, e a energia do amor. Então, se eu não avançar na energia do amor, porque é o amor que vai dosificar as outras 2 energias. Por exemplo, a paixão dura 2 anos praticamente. E tem gente que se apaixona e daqui a pouco desapaixona. Por quê? Porque é um fenômeno. Mas se você tem a paixão que faz o impulso, é preciso um amor para sustentar esse voo. E aí eu contei isso para ela, mas eu não dá para entender por que ele mudou. Aí eu falei, vai na questão 357 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o que acontece com o espírito? Que chegando na fase da adolescência, ele muda o caráter. Olha o que os espíritos respondem. Que o espírito volta a ser tal como ele era. Do jeito que ele era, reencarnou, amortecido na face da infância, um momento excelente para o processo educativo. Aí quando chega na adolescência, ele desperta e volta para mudanças, os órgãos internos, da puberdade, aí volta o psiquismo dele de espírito da outra existência. E aí nós não entendemos a nossa adolescência. Não entendemos essa geração nova. Ainda mais o pessoal mais antigo aí, Essa turma não sei o que vai fazer. Então, gente, pela evolução é que acontece. E aqui, então, está o conhecimento que a doutrina espírita nos propõe para a nossa transformação. Eu vou parar por aqui, porque eu ia falar sobre a ciência, mas eu não vou falar, porque aí, para que ele me convide de novo, para vir aqui no próximo ano. Mas só para vocês terem uma ideia como é que funciona a questão da nossa evolução. Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho, ele vai falar a respeito da lei de amor. E ao falar sobre a lei de amor, ele diz assim, no início, o homem, o ser humano, o espírito, possui instinto. Depois, mais evoluído, ele possui sensações. E depois das sensações mais evoluídas, ele possui sentimentos. E o sentimento elevado à altura é o amor. Aí muita gente fala assim, mas Sidney, como é que esse negócio funciona? Aí eu tenho uma historinha que eu já contei em alguns lugares, não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar para aqueles que ainda não ouviram. Que é a história do quindim. Então a gente imagina em fases de evolução. Quem está na fase ali instintiva é chamado o amor porneia. A característica de quem tem o amor porneia age mais ou menos assim. É aquela pessoa que na relação com o outro, ele é egoísta, só quer que o outro satisfaça o seu desejo. E quando o outro não satisfaz o seu desejo, eu não quero mais, aí troca, aí arranja outro parceiro. Ele fica nessa luta. Vamos dar um exemplo do quindim. Quem tem esse tipo de amor porneia tem um quindim sobre a mesa. Só tem um. E aquele que ele ama muito está para chegar. O que ele faz? Pelo comportamento dele egoísta, ele pega, come o quindim todo e joga o papel fora. Aí o outro chega, oi, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo aí? Tudo tranquilo. Porque para ele não importa se o outro queria um pedaço do quindim. Para quê? Para ele é a satisfação pessoal. Geralmente essas relações têm muita dificuldade, quem está nessa faixa de contato. Bom, aí o Lázaro fala que a gente evolui do instinto para as sensações, que é o amor eros. Geralmente quem está nessa faixa é muito interessante. É o pessoal que fala assim lá, 1h da manhã, vamos discutir a relação. Aí fica a madrugada inteira discutindo a relação, falando e tal. Tem uns que viram para mim e falam, Sidney, é tão bom terminar, porque a gente termina, volta. É meio neurótico o negócio, né? Vai fazer um tratamento nessa área. Mas termina, volta. Porque como ele não fica em paz, ele acha que amor é isso, é briga e volta. Porque ele entende assim. Bom, na história do quindim, ele age mais ou menos assim. Tem um quindim sobre a mesa, um quindim só. Aquele que ele ama muito está demorando a chegar. Ele olha, pega, come o quindim todo e deixa o papel. Aí o outro chega, oi, tudo bem? Tudo bem. Tinha quindim? Tinha. Comi tudo. Tá, mas por que tu comeu tudo? Tu lembra que na semana passada, que tinha lá na geladeira e você comeu e deixou para mim? Aí pronto,
começa a discussão, porque para ele amor é intranquilidade, amor é ciúme, amor é dúvida. Aqui na Terra não acontece muito isso. Então vejam como a gente ainda está nesse tropeço. Mas aí Lázaro diz assim, depois a gente evolui para o amor, para o sentimento, que é essa fase da sensação, vai para o sentimento, que é o amor filia. O amor filia já é diferente, ele já pensa no outro, se preocupa. Bom, na história do quindim, ele age mais ou menos assim. Ele tem um quindim sobre a mesa, só tem um. E aquele que ele ama muito, muito dá para chegar. Aí ele olha, ele fala, puxa, está demorando hoje. Ele olha o quindim, pega a faca, pega uma régua, mede o quindim, identifica o meio do quindim. O outro está demorando, ele corta o quindim no meio, porque ele está doido para comer um pedaço, e come, e deixa um pedaço para o outro. E o outro está demorando. Ele olha para o quindim. Aí ele pega a faca, tira um pedaço fininho do quindim e come. E o outro nada de chegar. Tem uns que tiram outro pedaço fininho e come. Aí depois que ele come, o outro chega. Aí o outro chega e o outro, tem quindim? Tem, eu deixei para você, porque quem ama é mais ou menos bobo assim, né? Aí chega, guardei para você, o outro fica feliz, aí que bom que você guardou para mim. Veja, o primeiro, gente, come o quindim todo, joga o papel fora e nem quer saber que o outro existe. Mas diz que ama. O segundo, come o quindim, deixa o papel para arrumar briga. E esse não divide. Olha só a evolução, percebe como é que a gente vai evoluir? Só tem um detalhe, quem parte, reparte, come a maior parte. Mas tudo bem, já é uma evolução. Aí por último, o Lázaro diz que há um sentimento elevado à altura, é o amor. E aí na referência lógica aí do pensamento, é o amor ágape. E o amor ágape é aquele que, a pessoa que tem esse tipo de amor, morre de paixão por um quindim. Se essa pessoa pudesse comer um quindim todo dia, ela comia, porque chegou nessa faixa. Mas ela só tem um quindim. E aquela pessoa que ela ama muito está demorando a chegar. E tem um quindim sobre a mesa. Ela olha para o quindim, abana o mosquitinho, nem tem mosquitinho, ela abana o mosquitinho, dá uma volta na mesa, arruma o quindim de novo, o outro está demorando a chegar. Ela fica naquela ansiedade, igual no Pequeno Príncipe, né? Se você chegar às 4, desde as 2 eu te espero. Para quem leu o Pequeno Príncipe? Uma vez eu falei isso para o jovem, ninguém leu. Eu falei, tá, mas e o Diário do Mago lá do Paulo Coelho? Ah, a gente leu. Eu falei, tá bom, então eu contei só a história para ele. E aí ela fica ali, cuidando do quindim a tarde toda. Aí o outro levou um tempão para chegar. E aí quando o outro chega, ela fica feliz, porque a pessoa que está nesse estágio do amor ágape, ela tem uma felicidade só na presença do outro. E aí o outro chega, ai, tem quindim? Aí a pessoa tem. E aí a pessoa que chegou fala assim, aí você não quer pedaço? Não gosto. Veja, gente, come o quindim todo, joga o papel fora, é orgulhoso, não quer saber. Tudo é em torno da pessoa. O segundo, tem o quindim, come, deixa o papel para ficar falando a semana toda sobre aquilo. O mês todo, tem uns que fica 6 meses e depois vão trocar de assunto, vamos falar agora do bombom. Pronto, aí não vou só do bombom. Lá em Concórdia foi falar do quindim, a gente falou, se virar aqui, e aí as mulheres não riam. Eu falei, mas por quê? Porque aqui a gente gosta de bomba, o quindim ninguém gosta aqui. Eu falei, então tá bom. Mas aí você vê, e o segundo, ele divide, mas come a maior parte. Mas já pensou no outro. Agora, o amor ágape é diferente. Por mais que ele queira, ele não vai comer. E ele tenta dizer para o outro. Sabe por quê? Porque para ele a maior felicidade é o outro feliz. Não é assim. Só tem uma pessoa, ou melhor, só tem um grupo de pessoas que é capaz de fazer isso na terra. Vou eliminar um grupo, não é os homens. Está eliminado já um grupo, tá? E dentro desse grupo tem uma pessoa específica que tem, algumas pessoas específicas
tem essa característica desse amor ágape. São as mães. Está lá aquele pequenino de 45 anos aprontando todas. E ela diz, ai meu neném. Não é assim? As mães sabem disso. Gente, olha a diferença quando a gente entender esse mecanismo divino que está para o nosso processo de evolução. Aí os homens falam assim, agora eu vou reencarnar com mulher. Gente, vai ter que aprender com o amor ágape. Não é fácil. Gesta, materializa um ser na Terra, transfere para ele tudo das suas energias, inclusive o sangue, para que ele elabore através do processo da evolução uma modificação celular para possuir as suas características psíquicas e emocionais, para depois ele, através desse processo, evolua e possa dar continuidade à evolução da própria vida. É raríssimo essa beleza que muitas vezes, pelas situações sociais, estão querendo modificar. Então, por isso, amigo, estudar a doutrina espírita é entender esse mecanismo divino, não para que a gente saia propalando na rua, para dizer que está todo mundo errado, não, é para a gente mudar com o nosso familiar, com o nosso parente, com o nosso amigo, com aquele que entende diferente, e a gente compreender. Não é preciso obrigar que o outro seja espírita igual a nós, não. Mas é preciso que a gente estude a doutrina espírita para ensinar correto, para que ao assumir uma tribuna, eu fale de espiritismo, porque eu estou falando do manual da vida nossa como espírito. Porque quanto mais saberem sobre o manual da vida, melhor vai ser quando a gente desencarnar. Agora, se eu trago os temas estranhos, trombólicos, não ajuda. Só cria dilema, discussão, briga, teorias exóticas. A doutrina espírita, amigos, está pronta, está estruturada. Não precisa fazer nenhuma revisão. E ao estar pronta e estruturada, só temos que divulgar corretamente. Porque quanto mais tiver a divulgação correta, mais os nossos espíritos, amigos, jovens que estão reencarnando, vão entender o mecanismo. Ontem, só para terminar, ao terminar lá, que era aniversário do centro, e depois o pessoal fez lá um coquetel, né? E aí tinha 3 jovens, devia ter 11, 12 anos. E aí, depois no final, elas vieram falar comigo, e aí eu comecei a contar para elas assim, mas vocês sabem sobre os espíritos e tudo mais, que elas mandaram me perguntando. Aí eu falei, sabe quem foi Francisco de Assis? Foi João, o evangelista, aquele, né? O espírito, o discípulo amado. Aí elas, Aí eu falei, sabe quem foi Judas, que cometeu toda aquela traição? Foi Joana d'Arc que reencarnou. E ela Então veja, eles estão ávidos de conhecimento. Porque eles estão chegando agora, precisa ter essa direção. E nós adultos temos essa informação. E podemos passar. Por isso que a evangelização, os grupos de estudo, o aprofundamento do conhecimento, ele só vai nos enriquecer e vai fazer que a gente chegue na nossa família, nossos filhos, para poder fazer o melhor. E para encerrar, lembro apenas de um palestrante espírita que ele fazia palestra em vários lugares, e ele chegava, teve um centro espírita que ele chegou para fazer palestra, e ao fazer a palestra ele percebeu que tinha um senhor sentado numa determinada fileira, ele falava umas coisas, o homem fazia assim. Ele falava outras coisas, o homem fazia assim. E ele, o palestrante, beijava assim, meu Deus, o que ele está discordando de mim? Mas não falava nada. Fez a palestra, terminou, foi embora, não perguntou nada. Depois fui convidado de novo. E aí, quando ele chegou na casa, naquela mesma casa, ele olhou e viu um homem sentado no mesmo lugar. E aí ele falou, fez a palestra, falou, e o homem fez assim. Daqui a pouco ele falou outra coisa, o homem fez assim. E ele ficou muito preocupado, ele falou, meu Deus, ele está discordando de mim. Mas terminava, ele nem lembrava de falar com o homem. Aí, ele foi convidado de novo, e eu falei, é aquela casa daquele homem, hoje eu vou estudar. Estudou, virou a noite estudando, fez a anotação, e chegou para fazer a palestra, quando ele foi convidado de novo. Chegando lá, ele fez a palestra, e ele percebeu que naquele dia que ele estudou tanto, o homem fez mais assim do que assim. E aí ele ficou preocupado. Mas quando terminava, ele não ia perguntar. E cada vez que ele foi, os anos foram passando e tal. Aí um belo dia que ele foi convidado, ele chegou lá, olhou e não viu o homem.
E ele falou, graças a Deus ele não está aqui. Ele pensou com ele mesmo, né? Vou fazer a palestra tranquilo. E fez a palestra, terminou. Não sei se vocês sabem, gente, palestrante é curioso. E muito. E no final ele não aguentou. Que ele não viu o homem, quando terminou, ele perguntou para o dirigente, vem cá, tinha um senhor que sentava assim, deu as características dele. Aí o dirigente falou assim, sim, é o senhor fulano. Aí o palestrante perguntou, e ele não veio? Não, o senhor fulano desencarnou. O palestrante quase deu graças a Deus que ele tinha desencarnado. Né? Aí ele desencarnou, tá, por quê? O dirigente perguntou, não, por nada. Bom, passou o tempo, ele continuou fazendo palestra. Não sei se vocês sabem, palestrante espírita também desencarna. Tá? Demora. Mas o pessoal que fica falando muito, né? Demora. E um belo dia, quem desencarna? O palestrante. Chega no plano espiritual todo atrapalhado, porque esse pessoal que fala muito e faz pouco, chega mais atrapalhado do outro lado, porque sabe, mas não pratica. E aí quando chegou no mundo espiritual, não sabia como se conduzir no mundo espiritual, e que tem que ter uma luz interna para poder enxergar, e não enxergava aquela coisa toda. E daqui a pouco veio alguém e abraçou ele, não, vem meu irmão, vem para cá, vem para esse caminho aqui, que aqui é mais tranquilo. E ele, meio atrapalhado, e foi, daqui a pouco ele olhou, era o senhor. Aí o homem olhou para ele, tu é aquele palestrante? Rapaz, a tua palestra é muito boa, eu aprendi muito com a tua palestra. E aí o palestrante, não, mas o senhor discordava de mim na terra. Tem uma palestra então que eu falei, o senhor ficou discordando de mim o tempo todo. Aí o homem, meu amigo, desculpa, você entendeu errado. É que quando você falava algumas coisas, eu pensava assim comigo, isso eu já faço. Você falava outras coisas, isso eu não faço. E aí eu chegava em casa e eu parava para lembrar aquilo que tu falou que eu não fazia, e eu começava a fazer. E aí o palestrante falou, nem tudo que eu falei eu fiz, por isso que estou nessa situação. Gente, está aqui na frente não significa evolução de ninguém, só comprometimento. E aí quando a gente chega do outro lado, é que a gente vai ver a qualidade nossa ou não. Então por isso que a doutrina espírita, é uma doutrina de livre exame, tem liberdade, mas é uma doutrina que está pronta. Por isso que a gente tem que cuidar para não desclassificar o conhecimento apresentado pelo codificador. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Muita paz. E agradecendo essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais. Mas vamos seguir o exemplo do nosso irmão que desencarnou e praticar mais, né? E colocar em prática os ensinamentos. E foi isso que o nosso Mestre amado Jesus veio nos ensinar. Trouxe a teoria e através das suas atitudes nos mostrou como praticar. E vamos agradecer essa oportunidade abençoada que temos de cada dia poder recomeçar, fazer um novo começo, nos melhorando sempre mais e mais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, irmãos da espiritualidade amiga, por toda ajuda, por todo amparo. E neste momento, vamos olhar para nós mesmos, sentir o nosso ser, sentir esta bênção que é o dom da vida que recebemos, com a oportunidade de aprendizado. Aprender a olhar para nós como ser maravilhosos que somos, criar a imagem e semelhança de Deus para progredir. Deixar que toda esta energia de amor, de equilíbrio e de paz façam parte de nós. Porque aqui neste momento estamos recebendo, cada um aqui presente, estas energias que nos trarão a força, a coragem, o discernimento para seguirmos adiante, refortalecido no amor de Deus,
tendo a certeza que Ele está sempre conosco, em todos os momentos, por mais difícil que nos pareça. Que deixemos esta energia fluir em cada um de nós. Que possamos, Pai, te sentir o teu amor, que refortalece, que equilibra, que nos traz a paz e o discernimento que necessitamos para esta jornada de aprendizado. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, por sabermos que estás conosco, que possamos nós estar sempre contigo, Pai, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade amiga aqui presentes. Toda a energia de amor, toda a energia de paz estamos recebendo, porque nos abrimos para que ela entre dentro de cada um de nós. Muito obrigado. E agradecendo sempre, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje com os ensinamentos que recebemos. Muito agradecido. E Deus conosco hoje e sempre. Que assim seja.